confirmando 6h34, continua a greve dos professores da Rede Estadual de Educação, aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Na última segunda-feira, nós recebemos aqui no programa, virtualmente, o secretário de Administração, o Pedro Lopes, que deu aí a versão do Estado. Diz que o Estado está apto a conversar, a negociar, mas já colocou a proposta, inclusive, na mesa. Como é que a categoria recebeu essa proposta? A greve continua, não continua? O professor Fábio Dias, ele representa aqui a categoria aqui em Caicó e conversa agora conosco. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvinte. A greve continua. Após aquela entrevista, teve outra no mesmo tom, que gerou uma indignação. Primeiro, sobre as palavras do Pedro Lopes. Ele não mentiu, ele apenas omitiu alguns dados. Desde a primeira pronúncia do seu secretário do governo, através do secretariado, dizendo que o professor já ganhou desde 2019 98%. Não é fato. Eu tenho aqui os índices todos. 2019 foi 4,17, foi dividido. 2020 foi 12,84. 2021 foi 0, visto da pandemia. 2022 foi 33, junção dos 2 anos. 2022, 33. 2023 foram 14,95 e 2024 3,62. A governadora cumpriu isso aí, todos foram divididos depois de acordo. E o interessante, só teve 2 anos aqui que não teve greve. O restante foi da pandemia e o outro, O restante todos foram com greve. Todos foram negociando. A impressão que dá, Marcos, é que a cada início de ano letivo, parece que o piso é uma novidade. Está sendo implantado hoje, não me avisaram. Não existe um planejamento para a valorização dos professores, do magistério. A gente vê a campanha nacional com o governo do próprio partido da governadora criando incentivos para atrair profissionais para o magistério, devido à escassez que se encontra hoje. Ninguém quer ser professor. É bolsa para isso, ou é pé de meia para professor, aluno fazer o magistério. E a gente vê na contramão as políticas estaduais e municipais, de forma quase unificada, contra essa valorização. É um disparate, parece que não combinam as políticas públicas, nas instâncias estaduais, municipais e federais. Então, na verdade, houve 75%, de 75% nesses 6 anos da governadora Fátima. 2023, 2024 foram parcelados, a gente tem, com esse ano a gente tem 23 parcelas não pagas. Talvez seja o primeiro governo que vai sair devendo a categoria do professor. Aí não, Fábio, Robson saiu. Robson saiu, mas interessante que ele não ficou devendo a professor que estava trabalhando. Ele saiu devendo aos inativos, mas os ativos não. Então, o primeiro ponto é esse, é que nós não tivemos esse reconhecimento, como ele falou aqui, que foi uma governadora que sempre reconheceu e dialogou. Primeiro, ela não senta na mesa, ela manda os secretários. Nós não tivemos esse prazer até agora de sentar com a governadora e ela falar uma proposta de atualização do PIS. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação a dizer que nós vamos cumprir e trazemos uma novidade, eu fiquei assim, opa, vem coisa boa aí. Qual é a novidade? A novidade é, a partir de maio ou abril, a gente começa a pagar. Esqueça para trás. Quer dizer, se eu fizer um empréstimo ao banco e eu atrasar as primeiras 3 ou 4 parcelas, e quando eu começar a pagar, eu só pago dali para frente, para trás o banco vai perdoar? Jamais, né? Jamais. Outra a lei do piso é janeiro. Mas a proposta do Estado é que vocês perdoam retroativo, é isso? Perdoa retroativo. Uhum. Perdoa. Como é que se perdoa? Será que o Estado perdoaria a mim? Uma dívida que eu tivesse com ele? Não existe isso. E é desrespeitar a lei do piso. Então, esclarecer esses pontos, que essa novidade aí é o traje. Porque na entrevista que ele deu aqui segunda-feira, ele disse que o Estado tem a proposta de pagar o piso desse ano em 2 parcelas, que é de 4,83 agora em abril e 1,44 em dezembro. Porém, o retroativo ele iria discutir com a categoria, Isso é novidade, essa informação de que ele quer que vocês perdoem o retroativo, Retroativo
desse ano, ele ele foi bem claro aqui, ele disse, não se negocia. Esse é o ponto sensível que ele falou, né? Interessante que a primeira proposta que foi dada pelo governo era, a primeira era não pagar, porque dizia que o entendimento do TJ, né, não pagar, foi derrubado lá em cima, e não foi graças à governadora que sentou com o Sinte. O Sinte pagou muito caro, com o recurso da categoria, a um escritório de Aires Brito, ex-ministro do Supremo, para recorrer de uma decisão do TJ aqui, que foi unânime, do não cumprimento do piso. De forma liminar, Fachin derrubou, com a representação de Aires Brito. A governadora, ela seguiu o entendimento da PGE. O que é PGE? É o jurídico do governo, que criou um entendimento dizendo, nós não vamos pagar não. Depois da pressão do ministro que veio aqui da Educação, Camilo Santana, ele comprometeu, teve uma audiência com o Sinte e disse, eu comprometo interceder por vocês no Fachin, abrir o diálogo, e até abro uma agenda para a governadora sentar com vocês, e aí a categoria pressionou para que ela mudasse o entendimento e desalinhasse do TJ. O que nós recebemos uma comunicação lá na Oiticica, ela dizendo, vocês não sabem o quanto custou a governadora se desalinhar com o TJ. Eles estão com raiva da governadora. Eu disse, e ela não é para governar para o TJ, era para governar para o Estado, né? Então não tinha pagamento. Era só para quem não ganhava. O primeiro proposta que a gente escutou do governo era 4,83 em dezembro e 1,44 em abril. Então veja, o piso é para 2025. A gente recebia 1 ponto agora e só ia receber 4 pontos alguma coisa em dezembro. Ou seja, a gente passaria o ano todinho sem receber. E agora ela inverteu. Depois de muita pressão, reverteu colocando 4,33 a partir de abril e 1,44 a dezembro. Mas só a partir do pagamento para frente. O que ficou para trás, esqueça. Esse é o entendimento. E a categoria colocou uma outra proposta. Está negociando. E a gente se sente assim como se estivesse num balcão que a educação fosse uma mercadoria. Barata. Mercadoria. Porque não é falta de recurso, Marcos. A gente foi atrás disso. É falta de interesse. Né? Por que eu digo que não é falta de recurso? A arrecadação agora no primeiro bimestre, nos 2 meses do ano, aumentou 17% de arrecadação no Estado. Em relação a 2024. Camilo, ele aumentou o Fundeb. Em 2024, em outubro, aumentou o Fundeb em quase 14% de recursos a mais para o Rio Grande do Norte. E agora, ele já lançou que vai aumentar o recurso em quase 18% para aqui. Então a gente foi atrás desses dados. Né? Então, falta de recurso não é. É tanto que o Sinte hoje tem uma reunião e vai pedir, nos mostre os números. Porque dizer que não tem é uma coisa, mostrar é outra. Né? Então o que falta é interesse. E essa questão de sentar numa banca para negociar como se a educação fosse uma mercadoria, como se fosse gasto com a educação, é dizer que essas crianças que estão na periferia sem aula, que estão em vulnerabilidade, o futuro dela é um produto mensurável, quantificável, e não algo de qualidade que se busca tanto, né? Professora Elissa, seja bem-vinda aqui ao nosso. Você concluiu, Fábio? Não. Já ia passar para a Elissa. Isso, ia passar para ela mesmo. Professora, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Pelas palavras do Fábio, não há aí qualquer previsão para que esse movimento grevista possa chegar ao final, né? Como é que a categoria está se sentindo diante disso? Quais são os prejuízos que a greve já traz, tanto para o professor como para o aluno? Bom dia. Bom dia. Agradeço o espaço mais uma vez, né, Marcos? O prejuízo é enorme, né? É um prejuízo para o aluno, que a gente reconhece, e o secretário de Administração, na sua entrevista, colocou que quer acabar com essa greve por causa do prejuízo, né, das aulas com os alunos. Mas ele esquece que o governo tem causado prejuízos ainda maiores com essas crianças, né? E prova disso são as estruturas das nossas escolas. Volto a enfatizar, né, aqui o estado da ECAM, né, que agora eles estão colocando umas pastilhas ali na frente, que é para mostrar para a sociedade que a obra está andando, mas os itens de interdição continuam parados. Então,
o Estado, esse prejuízo, tanto para o professor como para o aluno, ele é provocado pelo próprio Estado, né? Como o Fábio colocou, pela falta de interesse do Estado em investir na educação, porque ele está colocando a educação como um gasto, né? E aí a gente tem que entender bem a fala do secretário na entrevista, porque ele se contradiz, né? Ele começa a entrevista dizendo que houve um avanço, houve um ganho de segurança jurídica, né? Quando se teve aí a liminar expedida por Fachin, acabando aí com esse impasse jurídico dessa implementação do piso. Um pouquinho mais na frente, na entrevista, ele diz que existe uma insegurança jurídica para se pagar os retroativos. Então, a gente percebe que, como Fátima está mal assessorada, né? Porque ela se esconde atrás dos seus assessores e seus assessores sequer têm jogo de cintura para mentir, né? Então, quando ele diz que existe uma insegurança jurídica em relação a esses retroativos, eu acho que vale uma correção. Na verdade, existe uma insegurança moral do governo mesmo, né? Porque não pagar os retroativos que já estavam acordados, ela descumpriu um acordo com a categoria fixado em 2023, 2024, e que já tinha sido pago algumas parcelas. Então, existia ali um comprometimento financeiro já do Estado para repassar essas parcelas para a categoria. Quando o governo se esconde atrás, né, do Ministério Público, porque a gente precisa entender que isso é uma parceria também, né, é uma orquestração, que Fátima também está se escondendo aí atrás dessa questão jurídica. Quando há essa movimentação jurídica para fragilizar o repasse dessas parcelas, né? Por que não se guardou esse dinheiro que já estava, né? Por que o Estado não bloqueou esse dinheiro para quando se resolvesse juridicamente retomar as parcelas? Então, há má fé aí, né? É preciso colocar bem, esclarecer bem para a sociedade e até para a nossa própria categoria, que algumas pessoas ainda insistem em não entender, em não ver, né? A má fé e a falta de moral, né? Não é uma insegurança jurídica, é uma insegurança moral mesmo do governo para conosco, certo? Quais são os próximos passos do movimento? Vocês fizeram proposta já oficial ao Estado? Uma nova proposta ou ainda não? Fizemos a proposta. Né? A proposta, a gente viu que estava difícil e a gente quer voltar da aula. E a proposta é dar 4,83 agora em abril e 1,44 que eles tinham colocado para dezembro, daí em maio. E o retroativo a partir de julho, no início do segundo semestre. No caso, ser pago. Né? Isso, certo. Retroativo, ser pago, isso aí. Então, ficaria essas duas parcelas e retroativo, a partir de julho, começaria a pagar. Caso o Estado não aceite essa proposta, a greve continua? O entendimento apesar do desgaste, apesar dos professores, alguns já estão querendo pôr um fim, agora maculado, né? Tem escola, a gente vê nas escolas dizendo, olha, a gente vai receber Dona Fátima, seja lá em que período, seja lá o que ela está fazendo, sempre com a faixa de traidora da educação. Esse é o sentimento que está na categoria. Né? Os pais, a gente teve um movimento essa semana no Aladim, em que os alunos, a gente não falou, eram os alunos que falaram, deu até uma repercussão grande no Estado. As cartas dos alunos, poemas dos alunos, a indignação que eles estavam com aquilo, né? E os pais dizendo, pelo amor de Deus, voltem, mas a gente vai dar resposta à mulher que ela merece nas próximas eleições. Faça essa campanha, deixe essa campanha acesa, deixe essa luta acesa. E a gente vai sempre deixar uma faixazinha lá em relação a isso. Então, a nossa intenção é acabar o mais rápido. A gente está sentando hoje, esperamos uma resposta até ontem. A governadora não chamou para dizer assim, já temos uma resposta para a proposta de vocês. Já analisamos. Não, foi preciso a categoria ir para a rua em Natal ontem, do Midway até a governadoria, e fazer uma passeata no trânsito. Uma passeata no trânsito até a governadoria, depois de um movimento grande lá, eu disse, não, a gente vai receber. Amanhã, às 3 horas, estão aqui. Porque também soubemos que ela estava num prédio, a vizinhança, a parte, num evento. Então a categoria correu toda para lá.
Muita gente. Quando chegou lá, saiu de fininho. ela saiu de fininho por trás e não recebeu. Marcos, a gente fica assim, nessa questão desse entendimento da PGE, a gente sabe que a PGE representa o interesse do Estado. Ele já mudou o entendimento quando a governadora mandou. E agora ele não se pronuncia. Ele diz, olha, o entendimento que a gente tem é que a situação de Fachin está esperando ir para o plenário. Não, a liminar dele derrubou. Não tem impedimento jurídico. Inclusive, o governo até anunciou, né, como se fosse uma conquista, que Isso. a decisão do STF, que agora sim teria... Deu para a categoria uma esperança de que o governo pagaria. Comemoramos. Agora a gente vai sentar e vai sair desse impasse. Mas a questão, como a Elisa falou, não é impasse jurídico. Porque a gente vê, tem hora que é jurídico, tem hora que é financeiro. E aí a gente vê que é interesse mesmo, é a questão de compromisso com a categoria. Eu só, sobre essa questão aqui, né? Vai ficar marcado, o governo da governadora ficou marcado nesses 2 mandatos pelo descaso com a educação em todos os setores. Isso eu digo com propriedade devido à situação das escolas e estrutura física. Né? Eu vou dizer aqui que eu estive em loco. Eu fui aqui às 3 escolas que estão integral aqui em Caicó. Que é a menina dos olhos da educação pública, escola boa tem que ser escola de horário integral, que vai salvar. E é verdade, que vai salvar. Essa que está aí hoje não, essa que está matando. Então, estão transformando uma esperança num pesadelo, num medo. Eu fui ao CAIC e os alunos não têm onde tomar banho. Eles passam o dia todo não têm onde tomar banho. Uma estrutura precária. Eu fui ao Zusa e é uma escola em obras, os alunos no meio do destroço. Outra escola que nós temos aqui é a Etija, que passou o ano de 2024 interditada, e os alunos integral. E vale salientar que é a escola mais antiga, desde 2018, que ela é a escola integral. 2017, eu acho, né? Que é integral. Então, olha o tempo que teve. E queríamos que nós aceitássemos integral. E dizer, e a reforma? Não, faz no percurso. A gente troca o pneu quando o carro começa a andar. Não precisa estar parado para a gente trocar, não. Passando esse transtorno. A escola integral de qualidade não é aquela que prende o aluno. É aquela que o aluno deseja estar dentro. Porque vai ter muitas atividades atrativas, alimentação de qualidade, estrutura de qualidade e ofertando esporte, lazer, cultura, arte, junto com a carga comum, né, dos conteúdos, com revisão. Aí sim, o aluno vai querer sair da escola não. Hoje, com essa estrutura aí, está assustando. As escolas que estão adotando o integral está se esvaziando de aluno. Essa é a realidade. O CAIC está com um pingo de aluno. O Zusa chegou a perder alguns alunos. O Etija nem se fala. Esse foi o mais perdeu aluno. Então, no lugar de a escola nova, que é o futuro, está atraindo os alunos, está espantando os alunos. Pelas condições que é dada. E isso é o governo que era da educação com a bandeira, que se elegeu com a bandeira da educação, infelizmente. Só para fechar, acho que para ouvir ter uma ideia, dá para perceber de que isso não é uma guerra ideológica, isso é uma guerra por direitos, né? Porque se a gente for aqui fazer uma análise política, né, a maioria dos professores são aliados à governadora, né? Politicamente falando, a maioria dos professores são aliados à governadora, né? E há esse sentimento de traição, de decepção por parte até daquelas... Por exemplo, lá em Oiticica, eu me deparei com históricos aliados à governadora, né, no protesto lá da educação. Né? Você acha, Elissa, que Fátima tem ciência da guerra, da briga que ela está comprando com talvez uma das principais categorias que lhe apoia politicamente? Bom, eu acho que ela tem ciência, tanto é que ela não tem nem coragem de nos encarar, né? Seja nas mesas de negociações ou quando a categoria se manifesta em algum local em que ela esteja. Então, isso aí por si só já diz que ela é ciente, sim, né, dos maus tratos que ela tem causado com a categoria e com a educação como um todo. E eu acho importante ressaltar, assim, que porque muitas pessoas ficam criticando o movimento, né, grevista, especialmente do professor, por ser uma categoria justamente muito ligada ao governo de Fátima, né?
Mas e aí eu vejo comentários, inclusive em entrevistas, né, que a gente dá aqui, que faz o F, ou faz o L, ou não sei o quê. Eu acho que o brasileiro, está mais do que na hora de o brasileiro entender que o voto não é um acordo de silêncio. Né? Ele não é ele não me faz refém de ninguém. Né? O voto é você acreditar a alguém, né, a oportunidade e a chance de lhe representar. No momento que ele falha com isso, você tem todo o direito de falar, de cobrar, né? E é isso que nós estamos fazendo. Eu acho que incoerentes nós seríamos se não estivéssemos fazendo esse movimento contra Fátima. Porque eu mesma fiz contra Robson por motivos semelhantes. Não tão absurdos, mas semelhantes, né? E por que não faria com ela? Só porque votei nela? Não, né? Então a gente precisa separar as coisas. A gente precisa estabelecer que votar não é silenciar, né? E só para também fechar assim minha fala, o governo ele tem distribuído aí falsas notas, né? Que é outra coisa que é outra ferida aberta. São várias feridas abertas, né? Eu pessoalmente tenho a da ECAM, né, porque praticamente descartaram 45 anos de história de uma instituição que tem contribuído com a sociedade, né, para dar ênfase aos IERNs. Então, é uma ferida que inclusive, para mim, quase que imperdoável, né? Então, além dessas, tem a questão dessas fake news, né, que o governo tem tentado implantar, que é em relação a esses percentuais. Né? Colocar em notas ou em entrevistas que a gente tem um acúmulo de ganhos aí que chega a quase 100%, 98%, é mentiroso. É vergonhoso até querer implantar isso, porque a forma como foi implementada, sem os retroativos sendo cumpridos, esses percentuais eles não caem, eles despencam. E essa proposta do governo, se eu fosse o secretário, né, ou a própria Fátima, eu teria vergonha até de anunciar numa rádio, porque quando você coloca uma implementação que se estende até dezembro, como ele quer colocar, e sem retroativos, esse percentual ele fica abaixo da inflação. Então, é preciso que a sociedade entenda, né, todo o contexto justo e plausível que nós estamos lutando. Que não é só dinheiro, é direito. É direito. Direito que está sendo jogado fora como se fosse algo banal. E a educação não pode ser discutida nem interpretada dessa forma. Fábio, algo mais a acrescentar? Agradecer, Marcos. E seria incoerente muitos seus professores não entrassem nessa luta, porque é papel dele, né, é atribuição dele ali, estar conscientizando os alunos da luta de classe. Exatamente aluno de escolas públicas, onde são os mais vulneráveis, os mais economicamente em condições de lutar pelas conquistas salariais. Então, se nós nos acovardássemos, que aula estaria dando aos alunos? E agradecer o espaço e dizer, né, que nossa educação ela não é um elemento da economia. Eu comparei isso porque quando sentamos na mesa recente para discutir a merenda da escola, em que queria diminuir o valor, o aluno que sai. Nós temos 20% de aluno do sítio, que sai de 5 horas, 4h30 da manhã de casa e retorna às 2 horas. E queria dar um lanche de 9h30, que não tinha como esse aluno permanecer na escola. E a gente teve que brigar por isso aí. Mesmo assim, de R$46, Dona Fátima diminuiu para R$23 o valor da merenda por aluno. E sempre prometeu dar 10 parcelas. Nunca cumpriu. De 46 não cumpriu. Desde que ela entrou, não cumpriu. Só cumpriu única vez, foi na época da campanha. Aí ela cumpriu. Os demais ela não cumpriu. O ano passado, 10 parcelas, pagou 8. O ano retrasado, 10 parcelas, pagou 4,5. E a gente teve que se virar para dar comida a esses alunos. Tem aluno que é das 7 às 12h20 e tem aluno que é das 5 às 14 horas do ensino médio. Se virar. Então é esse o tipo de governo que a gente tem aí. Transformando escola em números. Em números não é qualitativos. É puramente quantitativos e assim, como se fosse uma empresa que tivesse que mostrar lucro financeiro e não lucro de vida.
essa indignação da classe toda. Ok, obrigado, Elice, obrigado, Fábio, por sua participação. O espaço aqui está aberto sempre para a categoria, né? São 6h59, já já a gente volta com mais